Obrigada, Isa, e obrigada a todos pela presença. Esta investigação que eu vou apresentar vem no seguimento da tese de doutoramento que entreguei este mês à Faculdade de Belas Artes. Fico muito aliviada. Espero que a apresentação corra bem, de tão aliviada que estou. É uma investigação de caráter teórico-prático em escultura e eu vou falar essencialmente hoje das questões práticas, portanto, da produção de escultura, da componente pedagógica da investigação, da organização de oficinas, workshops e da exposição de todo o trabalho produzido na área da escultura e da fotografia. Faço então a apresentação. Está a fazer uns sons esquisitos? Eu espero que esteja tudo bem. Acho que é só qualquer. O diálogo histórico e permanente entre a arte e a arqueologia e a cada vez mais comum colaboração de artistas nos projetos de investigação arqueológica leva-me, como ponto de partida para a presente comunicação, a questionar a natureza desta relação, o status do artista para a arqueologia e o interesse dos arqueólogos na prática artística. Centrada no caráter reflexivo e subjetivo da cultura material, proponho o desenvolvimento de novos métodos, menos científicos e mais estéticos, em que o olhar dos artistas pode ser integrado na metodologia arqueológica, com vista a desenvolver novos modos de ver e registar, de pensar e representar, de comunicar e expor. De caráter teórico-prático, o meu trabalho procura, através de uma ligação entre a investigação arqueológica e a produção artística, a criação de objetos escultóricos que se aproximem das formas de cerâmica pré-histórica, distinguindo-se destas pela alteração da escala, uma manipulação original dos esquemas decorativos e por uma ruptura com a funcionalidade. Com este trabalho, espero não só contribuir para uma visão alargada sobre a cerâmica pré-histórica, como também encontrar o seu espaço na teoria da arte e mostrar a relevância do seu estudo para a criação artística contemporânea. Tal como acontece com a prática artística, a meu ver, é crucial que o trabalho da arqueologia não se limite à análise hermética do passado, mas se envolva também na pluralidade e multivocalidade do pensamento contemporâneo. Ainda que ciente das diferenças entre as disciplinas, acredito que as propostas culturais da arte podem ser um instrumento valioso para a análise arqueológica. Penso que, tal como a arte, a arqueologia e os estudos patrimoniais podem beneficiar ao localizar-se num campo expandido, num contexto mais alargado que é simultaneamente arqueológico, histórico e artístico. A minha curiosidade pela tecnologia de fabrico de cerâmica pré-histórica levou-me, em 2007, ainda antes de iniciar a investigação de doutoramento, a participar na segunda oficina de cerâmica etnográfica organizada pelas oficinas do convento, em Montemoro Novo. Nesta oficina, pude observar o saber-fazer de oleiras da Ilha de Santiago e tentei estabelecer pela primeira vez pontos entre a criação artística, as técnicas ancestrais de produção cerâmica e a morfologia das cerâmicas pré-históricas. Este contacto com a olaria tradicional cabo-verdiana teve não só influência em toda a minha criação artística subsequente, como também na componente pedagógica da minha investigação de doutoramento. Neste âmbito pedagógico, saliento a residência artística no Museu de Portimão, onde desde 2011 desenvolvo trabalho de prática na área da criação artística e onde organizei em 2012 a oficina de cerâmica pré-histórica que teve lugar no Centro de Interpretação dos Monumentos Megalíticos de Alcalar. Nesta oficina, procurei, não só a partir da minha experimentação e do contacto com as matérias-primas, mas também a partir da observação da experiência dos outros participantes, compreender as escolhas dos indivíduos ao desenvolver, replicar e adotar uma determinada tecnologia. Penso que esta conexão entre arte e arqueologia, antropologia e etnografia pode ser um campo muito fértil para a criação de escultura contemporânea. A partir da investigação sobre os possíveis pensamentos, decisões, motivações e ideias existentes por trás de cada objeto, e da repetição dos respectivos processos tecnológicos, poderá a arte contemporânea reencontrar novas linguagens plásticas. Desta forma, o trabalho artístico pode suscitar novas abordagens no domínio da arte e novos olhares e perspectivas relativamente aos objetos cerâmicos estudados, permitindo que se abram caminhos inovadores de reinterpretação e valorização do património arqueológico e dos saberes etnográficos. No meu trabalho, exploro a relação entre a mão e a matéria, no sentido de saber fazer artesanal. Anunciando um possível retorno da escultura a uma produção ancestral, invoca as práticas primitivas da produção de objetos utilitários e conota a prática da escultura com um valor arcaico, quase arquetípico. Propus-me criar peças que evocam a arte e a cultura de outros lugares e de outros tempos. Peças que, pela morfologia e técnica de produção, nos transportam a uma época em que a cerâmica era uma tecnologia de ponta, uma conquista tecnológica. Num salto entre milénios, que parte de uma atração pelas origens, pela arte antes da arte, pelo que foi parcialmente apagado pelo tempo, as peças agora criadas fazem uma conexão entre os processos criativos dos objetos mais arcaicos
os remotos e a criação contemporânea. Partindo de fragmentos de uma realidade perdida, as formas que agora surgem por mãos contemporâneas estabelecem a comunicação entre presente e passado. Pela transfiguração, repenso e reinvento num novo quadro as velhas novidades neolíticas. Surgem objetos arquetípicos, reconhecíveis, mas decorados das antigas funcionalidades e com novas simbologias. Artefactos com significados múltiplos, com sentidos construídos e reconstruídos. Na exposição Formas de Terra e Fogo, Museu de Portimão 2012, as peças, que exprimem claramente a sua própria massa inerente às propriedades físicas do material cerâmico, aparentam, pela técnica da instalação, estar em suspensão, livres do próprio peso. Esta extrema leveza aparente ao visual permite que as esculturas saiam da condição de objeto e ultrapassem a sua materialidade e ganhem novos significados simbólicos. Suspensas no espaço da exposição, as peças, dotadas de investimento de energia que as impele contra a gravidade, vencem a resistência do seu próprio peso e pairam como corpos animados ou planetas num espaço cósmico. Caracterizadas pela morfologia, simbologia e pelo processo de produção, as peças podem ser entendidas como testemunhos de uma origem, de um espaço-tempo ancestral, para o qual parecem querer transportar o observador que com elas se relaciona. Penso que é no museu ou no espaço da exposição que, através da emoção estética, o observador pode metamorfosear as peças em ideia. Estas aproximam-se de uma corporização abstrata, isto é, se por um lado assumem a forma enquanto tal, por outro, a maneira como são colocadas no espaço expositivo contribui para uma superação da sua objetualidade formal. Lembrando os ídolos das antigas civilizações, podemos entrever nas peças, através da transfiguração e do movimento de ascensão, um sentido xamânico da arte, no qual estas, enquanto instrumentos de poder, se veem carregadas de significados simbólicos rituais que ultrapassam a sua materialidade. De forma diferente, mas com o mesmo sentido, na exposição do Magma às Estrelas, Ruínas Romanas de Museu, Faro 2012, as mesmas peças utilizam aqui o caráter arqueológico do espaço expositivo para se relacionarem ou dialogarem com o observador. Mais uma vez, a suspensão de algumas peças no espaço das ruínas imprime às esculturas um caráter transcendental, cósmico ou cosmológico, neste caso também acentuado pelo próprio título da exposição. Colocadas de forma mais ou menos dissimulada nos estratos arqueológicos das ruínas, a exposição das peças pressupõe o transporte ou a deslocação do observador entre diferentes tempos, espaços ou mundos. Articulando um inovador diálogo entre arte e arqueologia, esta exposição propiciou uma nova experiência visual em que sublinham as semelhanças táteis e cromáticas entre as terracotas das peças e a estratigrafia do sítio. Aqui, a exposição surge como um laboratório experimental, onde numa escavação imaginária, o observador é levado a usar a imaginação para dar vida ao passado que ecoa nas peças. Se por um lado, a partir da exposição, podemos questionar a forma como a cultura material permanece ao longo do tempo como herança, por outro, numa equação oposta, podemos pensar sobre a natureza do impacto do sítio arqueológico sobre as peças. Penso que a exposição de obras de arte contemporânea em sítios arqueológicos pode ser, para além de boa de olhar, boa para pensar, na medida em que transforma o lugar e desafia o observador, redirecionando para uma inovadora posição de compromisso entre o contemporâneo e a envolvência arqueológica do espaço. A exposição configura-se uma passagem do mundo da matéria, do mundo da terra para o universo das ideias, dos significados simbólicos da memória. Mais do que um objeto estático e encerrado nas suas limitações materiais e conotações utilitárias, as peças representam um caminho, um destino, um movimento entre a matéria e a memória que as habita. Sabendo eu que a arte é indissociável da sequência de objetos históricos que lhe servem de enquadramento, o conceito de herança e de continuidade no domínio da arte é central para o trabalho que realizo. Penso que cada obra humana se coloca de forma mais ou menos consciente no interior de uma cadeia de obras similares ou de sequências formais que atravessam os tempos. Neste sentido, uma sequência formal, ainda que esteja inativa durante milénios, pode sempre ser reativada pelo estímulo de novas técnicas ou de novos acontecimentos. Independentemente dos ciclos históricos, podemos verificar a ocorrência de sequências formais numa história aberta, onde não existe nada que não possa voltar a ser atual. As coisas possuem uma idade sistémica que pouca relação tem com a idade cronológica. As obras humanas são como as estrelas, cuja luz partiu em direção ao observador, muito antes de lhe aparecer. Obrigada.